Olá, pessoal. Estamos começando o podcast Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e ao meu lado Júlia Cossermelli para mais um episódio da série dos arquitetos. Mais um episódio e hoje temos um arquiteto aqui que já veio, hein? Já veio na primeira temporada. Já veio na primeira. E o assunto dele na primeira temporada foi sobre como projetar casas de alto padrão. Memória tá boa, hein? Boa. Ele é o cara do alto padrão, né? Ele é o cara do alto padrão. A galera de casa vai perceber pelas fotos da casa que é uma arquitetura diferente. É uma arquitetura que você fica assim contemplando, né? Por isso até, editor, na hora que colocar as fotos, deixa mais tempo do que o de costume. Boa. A galera vai Eu precisar. acho que assim, as casas, né, o conceito, os traços que o Fernando vai trazer hoje aqui pra gente, é uma linguagem bem dele, assim. Uhum. Eu gosto muito dessa linha reta, dessa modernidade, mas essa casa tá um charme à parte, assim, inclusive com a floresta toda que tem ali na entrada e no todo da casa. Legal, então fiquem aí até o final para vocês entenderem não só como é essa casa, mas como ele pensou para chegar nesse resultado. Bom, os nossos patrocinadores da série aqui é aquários, pisos, revestimentos, louças, metais, pisos de madeira, eletrodomésticos, Casa Grande, cortinas e tapetes, Foneplan, automação, som e vídeo, aspiração, aquecimento de piso e rede Wi-Fi, e Bicolor Tintas, Métrica Marcenaria, M2 Mármores e Granitos e Sunem, que é a construtora do Professor das Obras. Isso aí. A gente falou que a gente ia trocar essa fala, mas no próximo a gente troca. No próximo, a gente lembra. Bom, essa série aqui é a série dos projetos destaques. Vão ser 24 episódios no total, com 24 arquitetos diferentes que vão trazer projetos que eles consideram destaque, que tenha fotos, que tenha já... o início, né? Porque tem muito projeto que fica engavetado também, né, Júlia? Eu acho que assim, depende do tipo de escritório, depende do tipo de cliente. Eu falo que lá no escritório a gente faz uma jogada ao contrário para a gente conseguir viabilizar esse projeto, né? Que é parar o projeto para planilhar ele, para entender se cabe no custo das empresas e a gente viabilizar o negócio. Eu acho que o Fer não deve ter tanto projeto assim parado, engavetado, porque o cliente que chega até ele já vem com esse intuito de fazer o jogo acontecer, né? No pior dos casos, vira um quadro o projeto do Poli. Você ficar olhando assim, dá pra fazer uma paisagem. Bom, aqui na descrição vai ter um link da comunidade do Professor das Obras, onde a gente tem um grupo no WhatsApp, que tem vários grupos ali, sobre dúvidas de arquitetura, dúvidas de impermeabilização, porque também eu gravo bastante aqui com a Veda City. A gente fala sobre investimento. Então, se você quiser participar, tirar suas dúvidas totalmente gratuito, entra lá, tá? E também vai ter o link do @Julia_Cossermelli. Isso aí. A gente fala sobre gestão de escritórios de arquitetura. Então, é como fazer o jogo acontecer, né? A hora que a gente se forma, após 5 anos aí, desenvolvendo dentro da faculdade, que é arquitetura pura, a gente esquece que a gente precisa sustentar a empresa, parar em pé, vender, atender o cliente. E é sobre isso que a gente fala lá nesse Insta. Então, quem quiser, entra aí, segue a gente, que vai ter muito conteúdo sobre isso. E isso vai total de encontro, que eu lembro que na primeira vez que o Poli veio aqui, eu não sei se foi gravado isso ou foi nos bastidores, mas ele não vai se importar de eu falar. Ele tem 20 anos de empresa e eu perguntei para ele, eu falei novinho. Assim, você se preocupa ainda em ter projetos, em ter cliente, em vender? Ele falou, claro, me preocupo, eu sou uma empresa, né? Preciso vender, preciso pagar a galera, preciso, né? Claro que me preocupo. Então, hoje aqui é no mínimo 2 décadas do lado de lá. Exato. Né? No mínimo 2 décadas. Polis com 20 anos e o Mário com 28 anos de Foneplan. Olha. É isso aí. Muita coisa. Que massa, hein? Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Mário, começa você falando um pouquinho da Foneplan pra gente. Vamos lá. Como você já mesmo falou, boa tarde a todos aí. Fernando, é um prazer estar junto aí. Amigo, parceiro de anos. A Foneplan está há 28 anos no mercado, como você falou. A gente sempre trabalhou com tecnologia, né? Eu trabalhei com telefonia celular, telefonia rural. E aí, em 1999, eu entrei em áudio e vídeo. Aí, em 2009, automação. Estamos até hoje sempre evoluindo e implementando nossas tecnologias nas obras e sempre buscando estar atualizado com feiras internacionais. E a gente não para com isso. Ontem mesmo eu fechei mais uma feira que eu vou agora em fevereiro, que vai ser em Barcelona, que vai ser a Easy. Ela é a maior feira do mercado europeu hoje, mas está o mundo todo lá expondo.
Então a gente fica sempre numa busca incessante e, como você estava falando, e nós precisamos vender, né? Precisamos estar vendendo, porque eu também tenho um monte de funcionário, tem que estar girando. Fazer a empresa acontecer, Para né? vender eu tenho que estar inovando, tenho que ter autoridade no assunto e não ser irresponsável. E pioneiro em muita coisa também, né? Aqui, assim. E esse projeto hoje que vamos falar do Fernando é bem gratificante, porque o cliente já era cliente do Funeplan, e agora ele fez essa casa nova e continua sendo cliente do Funeplan. E nós temos clientes na terceira, quarta casa. Isso é gratificante para nós. Hoje mesmo eu estava almoçando agora na Padaria Real, que é ali na Vergueira. Sentou 2 clientes do meu lado, assim, sabe? Um falou, pô, eu lembro de você todo dia. Eu preciso chamar lá para fazer um pós-venda, né? Falei, mas quantos anos tem que fazer essa casa? Pô, tem 15. Eu falei, pô, demorou, né? Quantos iPhones você já trocou nesse período? Não, eu sei, mas eu vou ligar lá. Então é isso aí. Maravilha. Eu moro meio próximo, né, da Funeplan. E eu fico preocupado, Mário, assim, se eu não ver um carrinho da Funeplan na semana, tem alguma coisa errada. Porque é ícone, Tem muito né? carro, Tem muito carro. Laranjinha andando por aí. Não é só funcionário, é um monte de carro pra pagar também. Tem, a despesa come com força. Essa é a parte boa, né? Ver o carro, depois pagar, que é o... Legal. Fernando, fala um pouquinho do seu escritório. Chega pertinho aqui. Vamos lá. Bom, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Ao Mário, meu amigo, Ju, Hugo. Bom, eu sou o Fernando, né? Eu sou Fernando Polis. Nosso escritório já tem 20 anos, um pouco mais até, porque eu me formei em 2000. Então eu fiquei 4 anos aí desenvolvendo alguns projetos, mas eu tinha outros trabalhos paralelos, por isso eu considero nossa inauguração em 2004. Nós estamos fazendo aí 20 anos de escritório. O escritório, ele começou de uma maneira muito, como é que se fala hoje, orgânica, né? A gente começou trabalhando projetos muito pequenos, coisas que iam aparecendo mesmo, pelo relacionamento mais até, pela confiança que as pessoas tinham no começo comigo. E ao longo do tempo a gente foi criando um portfólio, né? E acho que a arquitetura é isso, né? Não dá para você... Pode até acontecer em casos muito excepcionais aí de um crescimento rápido, mas assim, na minha opinião, é muito mais duradouro esse crescimento, que ele acontece sim, conforme o seu portfólio, conforme as pessoas terem acesso ao seu portfólio, as pessoas visitarem as suas obras, os projetos que a gente fez, e a partir do momento que isso começa a ter uma boa visibilidade, você começa a colher, vamos dizer assim, os projetos, os clientes, enfim, daquilo que você foi plantando. Então, assim, hoje nós somos uma equipe com... Até vou atualizar, acho que deu 17, nós somos em 17 pessoas hoje. Dessas 17... Creio que 12 já são, entre 10 e 12 são arquitetos. Então, assim, hoje nós somos um grupo de arquitetos, né? O Mu que está aí, aqui junto com a gente, é um dos arquitetos. Então, por que hoje eu sou, vamos dizer assim, eu lidero um time. Eu acho que essa é a minha função principal lá. Né? Fazer a gestão e liderar o time. Participo ativamente na criação, né? Que é um ponto onde eu preciso, de fato, estar... E o cliente quer, de fato, que seja realmente mais autoral, mas eu também participo de todas as outras frentes, né? Tem, obviamente, pessoas que estão lá mais focadas em cada frente, mas é isso, a liderança eu acho que essa é uma das coisas que eu acho que são aprendizados que a gente não tem, né, no período de faculdade, né? E a liderança, não é só daquilo que é o que todo mundo acha que a gente fica fazendo, desenho e tal. Tem muito mais coisas que a gente acaba fazendo, né? Muito mais, infinitas coisas. É financeiro, é marketing, é obra, contabilidade. É pós-venda, que a gente chama de pós-venda, mas assim, é um projeto que a gente já entregou, mas que a gente está dando suporte. E isso acaba demandando da gente praticamente muito mais tempo, às vezes até do que a própria criação. Mas enfim, é isso. Assim, hoje nós somos essa equipe e assim, a equipe acaba... Com o passar dos anos, a gente foi criando uma maneira de trabalhar, que é muito colaborativa. Então, assim, a gente realmente decide as coisas em conjunto. As ideias, elas vão acontecendo. Muitas das vezes elas começam comigo, né? Eu inicio os trabalhos, mas
é normal que os outros interfiram, critiquem, e eu também critique, de uma maneira positiva para que o projeto chegue naquele resultado, né? E como a gente faz esses briefings sempre em conjunto, então as percepções também são diferentes, né? Eu acho que isso é muito rico, porque não fica mais só na minha percepção, né? Então a gente divide as percepções. Olha, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Ah, mas eu acho que sim. Então a gente chega em algumas situações nesse sentido, né? De até importante que seja, né? Que tenha esses confrontos, vamos dizer assim, positivos, para que a gente chegue num resultado mais próximo daquilo que o cliente está querendo. E é isso, assim, não sei se eu devaneiei demais, mas a ideia é essa, né? A gente ter um escritório que ele realmente seja uma equipe trabalhando. Eu falo isso sempre para os nossos clientes. Eu falo, olha, eu trabalho, eu lidero esse grupo, eu desenvolvo, sim, as fases, principalmente as fases iniciais, lidero ativamente a criação e o atendimento, que acho que são áreas muito importantes do negócio, mas é importante ele saber que realmente nós somos uma equipe mesmo, né? E as pessoas vão estar, cada uma no seu momento, vão estar participando, então ele vai estar recebendo informações ou recebendo solicitações de pessoas que estão, cada uma do seu setor ali, naquele momento precisando, e então o cliente ele vai acabar de, não sei com todos, mas acaba tendo contato com muitos dos nossos colaboradores lá. Eu acho isso muito legal, eu acho muito bacana poder ter hoje nesse momento assim, de conseguir trabalhar, fazer o que a gente faz e ao mesmo tempo também ter uma equipe, treinar, quer dizer, criar futuros arquitetos, né? Poder promover isso, né? Fazer com que a bola, aos poucos, ela vá passando para as outras mãos, né? Legal. Bom demais. Vamos conhecer o projeto, então, que o Fernando trouxe? Bora lá. Explica um pouquinho pra gente, isso aqui é uma imagem do... Esse na verdade é uma capa, vamos falar assim, né? Que a gente está trabalhando a nossa marca e inclusive a gente está exatamente nessa fase de trabalhar tanto a questão visual da marca como o conceito da marca, e assim, a gente trabalha sempre... nosso foco realmente não é o foco no projeto, nunca foi. Nosso foco é o resultado que o projeto vai fazer chegar. Então, assim, isso eu acho que acaba sendo muitas vezes uma falha de comunicação do próprio mercado, porque às vezes as pessoas focam demais no projeto do arquiteto. E o projeto do arquiteto não serve para nada a não ser para chegar para materializá-lo em uma obra pronta. A gente estava falando isso agora, né? O projeto ele tem que acontecer, senão ele vai virar um quadro. Um quadro, ou uma frustração. Né? Então, assim, para que as coisas aconteçam, a gente precisa de um projeto, de um bom projeto, de uma boa equipe de obra, de bons fornecedores, né? De um bom cliente também. Então, a gente precisa que todas essas pessoas conversem e cada um fazendo o seu papel para que a gente consiga chegar, de fato, numa construção. Então, o que eu gosto de mostrar, a nossa comunicação, né? Principalmente redes sociais e sites, são fotos, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, trouxe a planta, né? Para a gente poder entender a casa, mas assim, a ideia é realmente mostrar as fotos de algo que realmente existe, né? E acho que quando eu falo espaços reais, projetos para a vida, ela está exatamente com esse enfoque. Nosso escritório ele tem uma prerrogativa de mostrar a realidade, de fazer as coisas se tornarem reais, né? No nosso mundo, não no mundo virtual. Que é o mais importante. O mundo virtual é fácil. O mundo virtual é só, como a gente, né, no passado, as pessoas falavam, arquiteto, como é que fala? No papel aceita tudo, né? Eu acho que agora mudou. Agora o software aceita tudo, sei lá, o 3D aceita tudo, mas a verdade... O Revit não aceita tudo, mas o Sketch deixa voar o que quiser, viu? Então, softwares aceitam tudo, né? Ou quase tudo. Então, o que a gente quer, na verdade, é realmente mostrar o que acontece na realidade. Eu acho que isso por isso que a gente mostrou essa capa. Agora legal. Eu vou só apertar aqui e vai para o próximo. Né? Essa casa DS House é uma casa que a gente fez. Essa imagem aqui é ainda na época que a gente fez o 3D. Então essa imagem ela é o que foi apresentado para o cliente na época, né, em 2020. Ela ficou pronta em 23, mas o projeto é de 21. E naquele momento a gente mostrou esse 3D e tal, e a gente realmente trabalha com
a gente fixa essa imagem e faz ela acontecer, né? Então a gente mostrou isso aqui para o cliente, a gente vai precisar fazer isso daqui acontecer, né? Essas imagens acontecerem, porque é a expectativa dele. Então essa é uma casa que que ela veio bem no meio da época da pandemia, foi começo para o meio de 2021. Esse projeto ele é de um familiar, né? De um amigo, familiar, de um primo. E já é um cliente também, né? Por ser familiar e amigo, primo. Então, ele é um cliente recorrente, não só da Funiplan. Do Polis. Como o seu também. Mas o nosso também, né? E é um terreno maravilhoso. É um terreno que tem uma vista muito ampla do campo de golfe, num trecho do campo de golfe muito bonito, né? Porque às vezes tem barreiras, né? Às vezes tem até questões técnicas da posição da casa em relação à bolinha de golfe, enfim, questão do risco e tal. E esse terreno foi um terreno muito feliz, né? É um terreno grande, tem 1.400 metros lá, a maioria dos terrenos são perto de 1.000 metros, né? E ele tem realmente uma visão muito bonita do golfe. E aí o nosso trabalho foi esse, né? Fala, tem coisas que são óbvias, né? Quando você olha um lote desse, fala, eu preciso fazer o máximo do que os cômodos olhem lá para esse campo de golfe. Então, praticamente todos os ambientes dessa casa são com vista para o campo de golfe. Eu acredito que só o único ambiente que não ficou, ele está um pouquinho de lado ali, é a sala de TV, porque a gente, naquele momento, entendeu que a TV tinha que ser o foco daquele ambiente. Então, ali, a gente realmente fez propositalmente um ambiente um pouco mais isolado. Mas todos os ambientes praticamente olham o campo de golfe, que foi uma premissa, né? Quando a gente enxerga um lote desse, a gente fala, tem todas as condições para conseguir isso, vamos fazer. Ele é um tapetão, esse terreno? Esse é um terreno bem plano mesmo. É difícil, né? Um terreno bem plano. Eu vou dizer para você que ele devia ter aí nessa área toda, no máximo uma curva de nível. Nossa! É um terreno bem plano mesmo, é um terreno de sei lá, na situação mais extrema, 1 metro, vai. Nada. Eu falo que é um terreno que se não tiver nada, para a água. Né? Empoça. Né? Vira uma taboa, né? Então, a ideia dessa casa ela é uma ideia legal também, porque ela foge um pouquinho do formato, né, da maioria das casas, que elas acabam concentrando no andar superior os ambientes íntimos, né? E no ambiente inferior acabam, né, ficando os setores mais voltados a lazer, social e também de serviços. Essa é uma casa que ela é praticamente térrea, apesar do visual dela não passar essa sensação. Ela tem somente 2 quartos no andar de cima, né? Um acabou sendo até um escritório, mais uma suíte e de hóspedes. E aí os 2 quartos que têm uso frequente, que são o quarto do casal, né, e do filho, ficaram também no pavimento térreo. Então, essa é uma casa que ela funciona praticamente inteira no térreo, né? Isso foi também uma premissa pelo tamanho do lote, pela situação. Então, assim, a casa, ela vamos dizer assim, ela veio automaticamente com essas prerrogativas, né? Vamos tentar aproveitar ao máximo para que a casa seja uma casa térrea. Vamos tentar aproveitar ao máximo, né, essa questão da vista do golfe. Então, para nós que somos da área e que trabalhamos e vivenciamos vamos dizer assim, o desenvolvimento de um projeto, a Ju sabe que a hora que você olha um terreno, ele já te induz a algumas coisas, né? Óbvio que vai valer principalmente aquilo que o cliente nos pede, mas é uma consequência meio imediata, né? Você olhou um terreno, você mesmo vai de uma certa maneira mostrar isso para o cliente, falar, olha, não, tudo bem que você quer isso, mas você tem isso daqui, vamos aproveitar. E obviamente que quase 100% das pessoas vão... por que ele comprou um lote nessas condições, né? Exatamente para usufruir. A gente não pode deixar de, vamos dizer assim, de fazer esse diagnóstico do lote. Eu acho que essa questão de vista, ventilação, né, insolação, a questão da topografia, eles direcionam demais para onde vai o projeto. A vista mais bonita, né? Para onde você vai buscar esse olhar, né? Também tem isso. Só para você entender, essa casa, os 2 quartos que estão no andar de cima, eles poderiam estar no térreo. Eu tinha espaço para isso. Mas eu não ia ter, nesses 2 quartos, a visão, que é a melhor das vistas, inclusive, que está no andar de cima, né? A visão do campo, né? Que é, na minha opinião,
o grande diferencial desse lote. Então, por isso, a gente fez essa ideia e, obviamente, o cliente gostou bastante, porque o escritório dele, que ele usa com bastante frequência, está lá no andar de cima, com uma vista linda. Então, acho que essas percepções são, vamos dizer assim, são obrigações nossas, né? Porque o cliente ele não tem isso, né? Ele vem com as necessidades e acredita que a gente vai entender as necessidades dele e trazer uma solução que resolva e surpreenda, né? Eu acho que esse caso é um caso legal, que eu acho que a gente conseguiu atingir bem o resultado. A casa está funcionando, já fui várias vezes lá, né? Como amigo, não mais como arquiteto. Então, acho que essa é uma boa história aí de um projeto legal, assim, que aconteceu bacana. O bom de fazer projeto para parente ou amigo é viver ele, né? Que é a fase 2. Exatamente. Que é ir lá no final de semana, que é ver as coisas acontecerem na casa do jeito que você projetou e falar, funcionou. Eu acho que tem uma certa, não vou falar uma frustração, mas tem uma certa dorzinha, assim, quando a gente, logo que a gente se empolga, né, no que a gente faz, a gente gosta do que a gente faz. E quando a gente faz um restaurante, um prédio, ou alguma coisa que é mais pública, vamos falar assim, você, hoje eu quero ir lá, né, você vai lá no restaurante e você usufrui daquilo que você criou, né, foi vamos dizer assim, objeto da sua criação. A casa já não, entendeu? A casa você precisa ser convidado. Fica a dica aí para os clientes quando terminar a obra. E às vezes a gente quer, tipo, acabou a obra, mas puta, eu queria mais umas vezes ali, né? Pra ver foi no contrato. Tá, pra ver, o primeiro churrasco é meu. Deveria, boa, eu vou colocar isso aí. Né? Cláusula nova. Uma cláusula dica nova. aí, vai ter uma lista agora. Primeiro churrasco, exatamente. Festa de aniversário do meu filho. Não, mas acho que, não sei se a Ju tem isso, mas eu sinto muitas vezes assim eu acho que é uma sensação meio que de, lógico, de entrega, né? A partir daquele momento eu não preciso ir mais lá porque o meu trabalho está concluído, mas dá vontade às vezes, né? E aqui, como a Ju falou, é legal porque a gente está vivenciando. E teve, obviamente, depois que entregou, teve episódios, coisas que na execução não foram tão legais e teve que arrumar, e o Eduardo, que é o proprietário, me solicitou, eu fui lá com ele, quer dizer, para realmente ajudar a resolver. E eu acho que esse pós também bem real é muito legal, né? Porque realmente você vivencia, durante a obra você vivencia, né, a festa, né, o evento, mas também você vivencia o pós. Olha, isso aqui não está dando tão certo, vamos resolver isso aqui, sei lá, teve algum problema, vamos ajudar a resolver. Então, acho que isso também é muito legal, né, para a gente poder vivenciar, porque senão a gente perde esse pós, né? Eu gosto muito disso, e nessa casa a gente conseguiu ter todas as fases. Então, assim, só para explicar um pouco melhor, a gente tem, ali do lado, olhando a tela do lado esquerdo, é o pavimento térreo, né? Então, vocês veem que está bastante concentrado ali, né? A gente colocou a casa no trecho onde ela tem mais abertura, né? O terreno ele afunila para o fundo, onde está o campo de golfe, né? A vista é muito bonita porque você enxerga através, não somente na linha, essa linha de divisa é uma linha imaginária, né? Ela não tem muro, nada. Então isso é uma coisa que é legal do próprio condomínio do Lago Azul, que ele não impede a visão, né? Então você não constrói muros e isola o seu lote em relação aos demais. Então a gente plantou a casa de uma maneira que eu aproveitei o trecho onde ela tinha mais largura, onde ela tinha mais, vamos dizer assim, mais abertura, exatamente para colocar o máximo dos cômodos que a gente precisava. Então a gente fez lá o tradicional, estar, jantar, a área gourmet muito conectada com a área da cozinha. A área da cozinha ia num primeiro momento até ter uma porta que separasse, depois a gente resolveu remover, né? Durante a própria obra ali foi optado. Acima, bem na parte superior ali, é a sala de TV, que eu falei que ela está assim, um pouco mais isolada, né? E aí, vindo descendo, né? A gente tem aquele trecho onde a cozinha e a área gourmet, que é exatamente a transição para a área íntima. Então, quem está, por exemplo, na parte
íntima da casa, ela não tem que cruzar a casa para ir na cozinha ou para ir na área de serviço, que são caminhos muito comuns, né, rotineiros aí para a gente toda hora vai estar lá na cozinha, pegar uma água, comer alguma coisa, então você não precisa ficar circulando na casa toda, você tem realmente esses atalhos, e os 2 quartos que estão ali voltados também para o campo de golfe, numa vista muito, como é que eu vou chamar, muito privilegiada, porque eles têm realmente a maior abertura, né, dos 2 cômodos ali, tanto do quarto da suíte de solteiro como da suíte do casal. E aí no andar de cima, que parece muito grande nas imagens, né, era uma intenção inclusive, ele tem somente os 2 pavimentos, quer dizer, um quarto maior, né, um quarto de fato, que seria um dormitório de hóspedes, e um segundo, uma quarta suíte que ela foi concebida para ser um escritório. Então, no andar de cima só tem esses 2 cômodos. E esse acesso para o andar de cima é através da área íntima, porque como no andar de cima só existem, vamos dizer assim, ambientes e cômodos voltados para a área íntima, então a gente já fez o acesso interno. Então você consegue transitar entre o andar de cima e o andar inferior já dentro da própria área íntima. Isso também foi algo que eu acho que é muito importante aí para o funcionamento do dia a dia da casa. Um terreno bem legal, né? Bem diferente. A entrada dele é menor, ele abre no meio e depois ele volta a fechar. E uma das coisas que você falou no começo do bosque de entrada tal, é que assim, desde as primeiras conversas, assim, o terreno ele tem uma frente pequena, né? E aí ele abre no meio e depois ele fecha de novo. Então ele tem essa abertura no centro. E a ideia foi realmente que a casa não ficasse nem a exposição da fachada, ela ficou bem elegante, assim, ela ficou bem discreta. Então você descobre essa casa. Ela é uma casa que quando você está na rua ali, como é um cul-de-sac, você não enxerga quase, você vai ter que entrar mesmo, você vai ter que ser convidado. Porque ela está realmente, vamos dizer assim, bem... E agora que depois que a vegetação cresceu, que, né, intencionalmente a ideia foi realmente criar esse, vamos dizer assim, essa descompressão, né, você está entrando na sua casa com um monte de vegetação. A ideia foi essa, criar esse ambiente bastante arborizado, e aí a casa ficou realmente bem camuflada, né? Então, até nas fotos que a gente vai mostrar vai dar para perceber isso. A gente não consegue pegar uma perspectiva muito longe dessa casa porque, de fato, a gente não tem ela. A ideia foi realmente que ela ficasse mais escondida. E é o oposto quando a gente olha de trás para frente, né? Então, quando eu olho a casa dos fundos, olhando do campo para a casa, você já vê uma casa muito aberta, muito... o oposto, na verdade. Ela é discreta para quem está, vamos dizer assim, quem não está dentro da casa, mas ela é muito aberta para a visão externa, para a área do golfe, que era o objetivo desde o começo. Vou passar para as fotos, para a gente dar uma olhada. Sou meio ruim nisso aqui, hein? Yes. Olha, aqui dá para vocês entenderem bem, assim. Aqui é a entrada, então não dá para ver muita coisa mesmo, vai ter que ser convidado. Então, aqui é o acesso, né? Então, o acesso de veículos, né? A pessoa entra com um carro e lá dentro ela pode estacionar, sendo visitante ou morador, e aí a pessoa acessa direto a casa. Então, ela tem esse ar até meio californiano, assim, né? Você entrar e ir descobrindo mesmo a casa. Aqui já é uma imagem, vamos dizer assim, com mais paisagismo do que quando a gente apresentou no 3D, mas aí você já começa a ver realmente a similaridade entre projeto e execução, né? Esta área direita é toda a área social e aqui a área esquerda são os 2 quartos, tanto embaixo como os 2 quartos no andar de cima. O Fer, deixa eu fazer uma pergunta que eu vi na planta, daquele destaque ali, ó, daquele módulo ali superior, é onde está a caixa d'água, né? Isso, esse que bloco... é uma tendência agora muito forte da gente não ver mais aquela torre da caixa d'água saindo para fora, ela tá no mesmo do último esse pavimento, projeto a gente né? conseguiu fazer isso realmente muito mascarado, porque ela tá exatamente no mesmo nível do andar superior. Então, quer dizer, eu tenho o meu nível, o acesso à minha área técnica de caixa d'água é muito fácil. Prática. Muito prático, é muito fácil. Você consegue, pela lateral aqui tem uma porta, né? E você acessa essa área.
de uma maneira muito fácil. E a gente criou a área de luz do ar-condicionado também, então você não vê nenhuma máquina de ar-condicionado. Eu acho que isso é imprescindível hoje em dia, não dá para não pensar nisso, né? A gente tem usado muito a solução de caixa d'água sem cobertura, usando elementos, a própria caixa d'água ser num material alumínio, aluminizado, ou de inox, que realmente possa ficar na área externa, porque daí eu crio uma ilha de luz, só isolo ela de alguma maneira, ou uma mureta, ou alguma coisa discreta que não seja visível, e coloco a caixa lá, coloco boiler, coloco máquinas de ar-condicionado. Então fica como se fosse uma área de luz técnica, onde todos esses facilita para manutenção, facilita para tudo, né? Tudo muito mais fácil, muito, assim, na minha opinião, tem muito mais a ver com as tecnologias que a gente tem, com as demandas que a gente tem e até com a questão visual plástica da casa, sem aqueles elementos. Não que eu não faça, tá? A gente faz também a construção, muitas das nossas obras têm ainda o elemento da caixa d'água, até como um elemento de destaque, então não é que isso é ruim ou é bom, mas assim, por projeto, a gente, por exemplo, esse é um projeto onde esse elemento poderia não causar um bom impacto. Então aqui realmente ela ficou bem discreta, ficou dentro desse espaço que você mesmo notou ali na planta. Porque tem gente que tem medo disso, né? Porque, não vai ter pressão, ela tem que, virou uma regra, né? Tem que estar acima, mas a gente tem muita solução hoje para resolver esse conceito, né? Hoje em dia, se você hoje tiver... As pessoas optam muito por torneiras e misturadores de monocomando. Hoje eu acho que é o preferido aí da grande maioria das pessoas, o monocomando. O monocomando não trabalha bem com menos de 15 MCA. Então, assim, 15 MCA é o começo. Então, 15 metros de coluna d'água. Para eu ter 15 metros de coluna d'água, eu teria que ter uma torre de 5 andares numa casa de 2 pavimentos. Então seria já não deu. Seria uma vela no bolo. Já não deu. Primeiro que nenhum condomínio... Uma vela de 7 dias no bolo. Né? Primeiro que nenhum condomínio autoriza também. Então assim, se você não pensar num pressurizador, não vai rolar. Você não consegue nem que a água chegue na torneira, mesmo com a caixa d'água em cima. Então assim, o pressurizador... Nesse contexto, ele é inevitável. Então, partindo disso, como ele é inevitável, por que então eu preciso trabalhar com ela nessa altura? Não que eu não ache que seja interessante. Gravidade sempre é bom trabalhar ao nosso favor. Né? Então, não é que, vamos colocar... Não, se o projeto permite, legal, vamos trabalhar. Mas você não precisa ter uma caixa d'água tão grande, você pode ter uma caixa d'água pequena, você pode ter o restante dela, de repente, até no subsolo, como funciona em prédios, né? Muitos negócios, muitas obras de arquitetura comercial ou de empreendimentos usam um reservatório no subsolo e aí, obviamente, se alimenta, através desse reservatório, se alimenta um outro reservatório menor. Então, você não precisa ter 5.000 litros lá em cima, você pode ter, 1.000 litros em cima e os outros 4.000 embaixo. Você vai continuar tendo os mesmos 5.000. Eu acho que é isso, assim, são novas percepções que vieram em função das próprias tecnologias, algumas coisas que antes davam muito problema, hoje não dão mais, né? E outras coisas que eram meio paradigmas da construção, né? Tem que ter, aos poucos a gente percebeu que não é bem assim, né? Eu acho que essa E aí o que acontece hoje no projeto, na arquitetura, acaba sendo resultado disso, né? Das percepções, das novas tecnologias e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Aí as novas linhas de desenho, né? As delicadezas, né? Óbvio, quanto mais a gente conseguir esconder, mais legal, mais bonito vai ficar, né? Nossa, mais uma. Vamos lá. Parece um quadro mesmo, né? Parece. Obrigado. Eu falo que a maior dificuldade pra mim é fazer um negócio pra mim. Não consigo. Quando for fazer, eu vou contratar o Fernando. Tá resolvido. Eu contrato você, porque eu também não consigo fazer pra mim. Eu não consigo, não saio do lugar. Trocar, você não cobra de mim, eu não cobro. Não, fechado. Aqui, ó. Tá, gravou? Certo? Você não me cobra, essa pergunta eu te cobro. Tá tudo certo. Aceita podcast também nesse negócio? Ainda bem que eu vou fazer as duas casas, tá? Porque testemunha, né? E o Hugo também, eu vou aí, ó. então. Assina um contrato aí, contrato de permuta. Feita. Isso que conter, né? Mais 2 projetos pra mim fazer. Pronto, mano. Você se deu bem na reunião.
É tipo a cláusula nova do churrasco, Fer, tá aí, ó, feita. Eu prometo que eu não ponho a caixa d'água lá em cima. Bom, você... É porque, assim, eu acho que, na verdade, os próprios técnicos, né, eles também entusiasmavam muito. Não acho que esteja errado também, eu acho que é uma questão de resultado e erro, né, tentativa e erro, perdão. Então, as coisas não tinham o recurso e a tecnologia, vamos dizer assim, que a gente tem hoje, e obviamente que algumas coisas não funcionavam. Só que a gente não pode parar, né? A partir do momento que outras coisas começam a se viabilizar, né? A área está aqui, a automação. Quem que imaginava isso há 20 anos, 25 anos atrás, né? Internet não existia 25 anos atrás. Sei lá, estava começando. Então, são coisas que, a gente hoje incorporou, funciona e vou falar, muitas das vezes, direciona a nossa vida. Então, a gente tem que assumir isso também para a construção, né? Deixa eu, como leigo aqui, caixa d'água. Nós fazemos muita sala técnica e às vezes tem umas salas técnicas que ficam no subsolo das casas. Eu chego lá, já, dependendo do tamanho da casa, tem uma imensidão de caixas d'água lá. Não necessariamente precisa também ter uma caixa d'água em cima, pode ter embaixo da casa, não. Eu como leigo, curiosidade aqui. Pode ter só embaixo, eu recomendo ter um pouco em cima. Por quê? Porque algumas coisas funcionam muito melhor, vamos dizer assim, com gravidade, com a própria, quer dizer, o ideal é usar a gravidade, mas você ter todo o seu estoque de água subterrâneo, você pode ficar refém por um período. Por exemplo, se você tem um pouco de reservatório de água em cima e a maior parte lá embaixo, numa falta de energia ou numa situação que acontece cada vez menos, você continua tendo água. Mas você não vai precisar de 5.000 litros lá em cima. Você pode ter 1.000 que te resolve aí esse período que você vai ficar sem energia. Óbvio que a gente teve aí recentemente dias que foram, sei lá, teve gente que ficou vários dias sem energia, mas é uma coisa, se levar isso em consideração... teria que ter, nessas casas tem gerador, tudo então, mas aí tem isso, se você tem gerador, já muda a lógica toda. Porque aí, se você já tem o gerador, talvez nem precise dessa caixa em cima, porque o próprio gerador já vai funcionar e você nunca vai ficar refém do sistema. Então, é isso, assim, acho que as decisões elas são em cadeia. Então, se você decide ter gerador, você viabiliza várias coisas que não seriam interessantes se você não tivesse o gerador. Sim. E aí começa a história da caixa d'água também. Se você vai ter, sei lá, se você vai ter um aquecimento a gás, né, você pode ter um sistema de passagem, que é mais simples, tal. Se você vai ter um boiler, talvez não, complica um pouco você trabalhar com pressurização, jogando no boiler, a água vai descer e subir. Então, sei lá, enfim, tem várias, tem algumas variáveis que eu acho que são decisivas. Então, você vai escolher uma coisa, beleza, a partir do momento que você escolhe isso, abre um leque, ou fecha. Né? Não vai ter o gerador, então não dá para fazer isso, não dá para fazer isso, vamos nesse caminho aqui. Né? Boa. Fer, explica para mim também, a gente estava falando um pouco dele a hora que a gente começou, esse fechamento que é a frente da casa, né? Eu ia falar o fundo, mas não é, porque para lá é a entrada da casa, que é aquele vidro ali, que acho que o pessoal tá vendo que ele é fracionado. Aqui a gente tá vendo o fundo da sala, né? Que é exatamente a fachada. Isso. A ideia desse vidro, a gente usa bastante esse elemento, né? Nos nossos projetos, porque eu gosto muito do resultado, porque ele traz vamos dizer assim, uma entrada de luz e não cria uma barreira tão rígida, né, como uma parede, ao mesmo tempo que ele não tem transparência, né? Então ele não traz a transparência, que é algo que pode incomodar em alguns momentos. Então, onde eu tenho exposição daquele ambiente, então eu tenho uma exposição, por exemplo, não acho que faz sentido na sala eu ficar enxergando o carro da garagem, ou de repente alguém que passou ali próximo da rua, pode estar vendo. Então, acho que como eu falei, essa casa, ela preza muito pela descrição. Eu acho que uma das maiores elegâncias dela é essa. Ela é uma casa que ela não está querendo, vamos dizer assim, se mostrar. Ela aparece a partir do momento que você conhece ela, né? E aí, da mesma maneira, essa questão dos elementos. Acho que se eu estou voltado para uma área onde vai haver um tipo de circulação que pode, de alguma maneira, tirar a privacidade ou criar uma situação desconfortável, por que eu vou, né,
ter transparência ali. Então a ideia desse elemento é isso, ele não é transparente, mas ele passa luz, ele é agradável, ele é um pano de fundo muito legal, né? Então aqui a gente está percebendo exatamente isso. Eu estou vendo a varanda, atrás dessa varanda tem uma esquadria, nessa foto ela está fechada, e aí eu tenho um ambiente interno da sala e é o fundo da sala, então quer dizer, é a ligação entre a sala e a área da garagem. Então, como eu falei, o carro acho que faz parte desse contexto aí. E ele vem mesmo em faixas na instalação? Eu nunca vi a instalação dele acontecendo. Eles são tiras, né? Tiras mesmo? Na verdade, ele tem uma altura máxima, que eu não me lembro agora qual que é, então, mas são peças únicas. Então você encaixa ela como se fosse um macho fêmea, assim. Quando você vê ela, vamos dizer assim, sem estar instalada, ela lembra um tijolo de vidro gigante. Bonito. Bonito. Porque na verdade ela tem a opção dela ser só um U assim, e aí você vai engatando, né? Ou tem a opção dela vir duplo. Então ele pode vir duplo. E é exatamente como está aí. Esse que é duplo, ele tem menos transparência, né? Porque são 2 camadas de vidro. E na minha opinião, tem aí a questão de conforto térmico, acústico também. Legal. Então, ela impede, ela segura mais a questão térmica também. Então, aí a gente sempre tem usado esse duplo aí. Ô Mário, nessa casa, o que você usou de automação aí? Então, vamos lá. Essa casa, ela tem 6 zonas de áudio. Está contemplando gourmet, está contemplando living, está contemplando jardim, está contemplando piscina. Também nós temos toda a parte de rede Wi-Fi, que é uma coisa importante hoje. A rede Wi-Fi não dá para não ter, né? Não dá nem hoje pra é uma rede cabeada que nós temos que fazer e uma rede Wi-Fi. E cada hora é uma novidade. Hoje mesmo, numa reunião, eu estava lá, a pessoa falou, agora você tem que começar a prever no seu projeto, porque eu tive a pessoa que me vendeu fotovoltaica precisava de um ponto de internet lá, e ele não me solicitou. Mas então, e cada hora é uma coisa nova que vem vindo. E nós temos que fazer tudo. E tudo, o futuro é tudo por rede, né? E quando é o cabo, é a melhor solução para comunicação ainda. Então, nós utilizamos muito parte de cabeamento estruturado, né? Rede Wi-Fi. E a automação de iluminação também, que contempla a parte social, a área externa. É o que a gente usa em 90% das nossas obras, tudo tecnologia Savan, que é um produto robusto, é um produto hoje americano. Garante uma atualização tecnológica, é um produto que está no mundo inteiro, não é só no Brasil, nós se preocupamos muito com isso, igual esse cliente mesmo em específico, é a segunda obra que ele faz com a nossa empresa, como a gente já falou no início, mas por quê? A gente tem que se preocupar com o produto que coloca, eu me preocupo muito com isso, porque de repente se eu coloco um produto que daqui a pouco essa empresa saiu do mercado, ficou eu com o cliente. E a gente sabe, eu estou no Brasil, nós somos brasileiros, aqui é uma aventura empreender aqui, né? Então, às vezes tem empresas que correm na praia e depois... Agora, quando eu entro num produto que tá no mundo todo, tá nos Estados Unidos, que é o berço lá da tecnologia, tá no Vale do Silício, né? Para você ver, o Savan, só para você ter uma ideia, cada hardware é para um tamanho de casa, mas o software é o mesmo. Uhum. E aonde eu quero chegar? Numa casa que ela tem muitas zonas de luz, tipo, tem casas com 200 zonas de luz que a gente chegou a fazer. Aí o processamento disso, o hardware, tem que ser poderoso. Eles usam um Mac Mini, é um computador da Apple. O hardware, uma casa, então você vê que eles têm ligação. Eles têm ligação. O software da Savan é intuitivo. É tudo fácil de usar, né? Apple, que você vê que eles já... Aí existe hoje no mercado produtos que são nacionais que tentam copiar, mas a Foneplan ela tem um pé atrás com isso, porque já aconteceu, inclusive aqui em Sorocaba, tinha uma marca que chamava, vou até falar a marca, era Neocontrol. Essa marca era um produto que funcionava, o cara fez, funcionava, legal. Só que a empresa foi vendida para a Sonf, vocês arquitetos devem conhecer Sonf, que fabrica motores de persiana, e ela tirou do mercado. Não existe mais a Neocontrol. E as casas que fizeram com a Neocontrol, o que aconteceu? Não tem pós-venda. Não tem mais produto. Acabou.
Então, Simples assim. aí é responsabilidade. Então a gente se preocupa muito com isso, tá? Igual o Fernando está aqui, nós temos a primeira casa que nós se conhecemos, tá? Pelo que a gente conversou, tem uns 20 anos Quase atrás. 20. Quase 20. O tempo do escritório. E legal, assim, essa casa era os jovens hoje que estão escutando aqui, muitos não vão saber. Ele tinha uma rede de lojas aqui, que era a Vanel, quem é mais da antiga, né? Vanel. Que é o Milton Muraro, que é um cara que eu sempre admirei. Ele é um cara sempre muito para frente. Ele queria a evolução. Ele que foi um dos responsáveis pelo Lago Azul, né? Esse cara colaborou muito com a cidade. O flat de Sorocaba, o shopping estava na área que era dele. Ele era um visionário, tá? E eu fui atender ele e o arquiteto era o Fernando Polis. E ali a gente se conheceu. E desde então a gente já fez vários projetos juntos, né? Isso é um orgulho, porque assim, a gente vem, e se eu não tivesse um produto de qualidade, como que seria? E o Fernando também, quantos frutos não colheu por causa do Milton? Sim. O Milton é um cara que ele é saudoso, muito, né? Indicou muito, sim. Eu tenho realmente o mesmo respeito, assim, a mesma admiração, porque é difícil você ter vamos dizer assim, um certo, como pode chamar, um império, como ele chegou a ter, né? O Milton, e todas as pessoas com quem eu conversei, que de alguma maneira prestaram serviços para ele, ou trabalharam como funcionário, ou trabalharam como eu, né? Fiz projetos, você prestou serviços lá pela Floniplan, todos têm uma grande admiração. Então, assim, acho que isso é algo que é muito, muito raro, né? Eu falo, a Lauren, que é a neta dele, que trabalhou comigo, eu falo, seu avô tinha realmente essa coisa de as pessoas gostavam de trabalhar para ele. Ele reconhecia, o seu Milton é um cara, assim, infelizmente não está mais aqui com a gente, mas mas ele deixou um legado importante para a nossa legal. cidade, para mim foi uma pessoa muito importante. Que ele era tecnológico, né? Ele queria muito coisa boa. Porque 20 anos atrás ele já pensa em tecnologia e ele não tinha automação, muito, assim, que eu me lembro, assim, ele não tinha muito essa questão dos paradigmas. Ele não tinha muito, assim, ele gostava de desafiar e de se oferecia uma coisa nova, ele mergulhava, ele aceitava e ele queria sempre estar atualizado. Ô Fê, mas eu acho que isso também é um conceito... Até nas conversas, né? Não, até para conversar. Acho que isso é um conceito, assim, eu aqui de fora, olhando, né, dos seus clientes. Porque são casas e são projetos que não é arroz com feijão, saca? Muito obrigado. Eles são, todos eles, diferentes. Então, cada projeto... tem arquiteto que você passa, você fala, é do fulano, é do ciclano, né? Tipo, ele parece que carimba aquilo. E os seus projetos, né, eles têm uma vertente, você vê que ele tem uma comunicação... Mas é tênue. Mas ele é tênue. Legal. Eles não são iguais, né? Então, eu acho que as pessoas que também te procuram, eles também procuram coisas fora da curva. Tecnologia, inovação, certo? Que é tudo isso que a gente está falando hoje aqui. Eu acho que para você ter um resultado... E eu agradeço. Obrigado por você pensar assim, porque é exatamente assim que a gente quer que as pessoas pensem da gente. É o seu nicho, né? Você nichou. Você nichou porque eu acho que assim, eu acho que de altíssimo padrão. São linhas de raciocínio. Vamos falar assim, eu conheço arquitetos que têm uma linha lá, como você falou, até um carimbo, e eles, não quer dizer que é mais ou que é menos, é uma linha de raciocínio. Né? Um deles que eu adoro, Oscar Niemeyer. Você olha uma obra dele e você olhou todas. E é óbvio, ele bebeu da mesma fonte, ele criou aquela leitura, né? Então esse é a grande genialidade dele, né? Não é que ele copiou alguém e depois se autocopiou, não. Ele é que inventou aquela maneira de se projetar. E daí depois ele ficou praticamente toda a carreira dele desenvolvendo dentro daquele pensamento. Mas não é o que a gente... Eu falo a gente porque, como equipe, a gente pensa assim. A gente gosta realmente de se desafiar. E a gente entende que o cliente que nos procura quer, sim, algo original. Né? E a gente vende isso. Né? Então, como que eu vou fazer? Muitas vezes o que ele pede é igualzinho o que o outro pediu. Né? E a gente tem um baita de um trabalho para tentar trazer originalidade, para tentar que aquela obra
que aquele projeto não seja, apesar de ele pedir a mesma coisa, tem terrenos muito parecidos muitas vezes, que, né, os loteamentos às vezes, né, mesmo loteamento, quase todos os lotes são iguais. Então a gente realmente tem um trabalho muito grande para tentar entender o significado do que aquela pessoa quer. E aí a hora que você pega aquilo, com certeza você consegue fazer algo original, né? Mas não é simples, é trabalhoso. A gente acaba mostrando isso também até na nossa atuação, Ju. Porque assim, a gente trabalha com residencial e sei lá, nosso segmento principal, mais da metade do que a gente produz é residencial, mas a gente gosta também das outras áreas, né? Então, área de empreendimentos, áreas comerciais, restaurantes, então tudo que está ligado à arquitetura nos interessa. E a gente tem essa, e muitas vezes não é o que se pensam muitos escritórios, às vezes as pessoas querem se especializar e tal, e fica só naquele nicho, e a gente é o contrário, a gente quer realmente fazer isso. A gente estava falando agora há pouco de caixa d'água, né, de soluções, né, vai colocar no subsolo e tal, isso é uma solução predial, né, que a gente aplica no residencial. Se a gente não tivesse trabalhado no predial, talvez a gente nem soubesse dessa tecnologia e não estaria fazendo ela no residencial. Então, você transitar entre, vamos dizer assim, os nichos é muito legal. Você faz isso também. Eu acho que eu sinto que enriquece o nosso trabalho. E talvez isso passe essa mensagem diversificada. Que você consegue entender uma linha de raciocínio, talvez, né, entre um projeto e outro, mas que aquela solução final, ela realmente não parece com a outra solução. Eu acho que isso é muito... E você sabe o trabalho que dá isso. Assim, eu acho que esse é o maior desafio. Assim, vamos pensar isso, mas na hora que a gente percebe que a gente está indo num caminho, vamos dizer assim, onde a gente já está se aproximando de algo, a gente começa... Não, isso aqui não dá, vamos ter que pensar em outra coisa. Eu acho que esse é um ponto muito decisivo aí do resultado final. Mas eu acho, Fernando, que isso está na sua essência. Desculpa, eu vou até... É verdade. O que acontece? Eu já vi... A gente convive com muitos profissionais de arquitetura, né? E às vezes um comenta de outro, fala, mas assim, eu vejo que você tem um carinho pelos profissionais de arquitetura, todos, a Júlia está aqui me testemunha, mas me corrija se estiver errado. Mas eu vejo que todos os profissionais têm um carinho por você. É verdade, tá? Eu vejo que todo mundo, tipo assim, tem um carinho por você, admira você, sua pessoa, seus projetos. Eu escuto isso no meio que a gente circula. Feliz. Mas é que a nossa profissão é uma profissão de muito ego. Mas e o Fernando vem com essa good vibes dele aí, que eu acho que ele esqueceu o ego dele em algum lugar. Não, então, eu queria chegar, tipo assim, e a humildade, né? Uma vez, eu lembro, na primeira viagem nossa, internacional, a gente estava em Portugal, eu lembro até hoje, a gente entrou num vagão de um trem, tava o Sérgio Gonzalez lá, e ele com toda humildade, ô Sérgio, que madeira que é essa aqui? Perguntando para ele. Eu achei legal isso, né? Aí a gente ia visitar um parque, alguma coisa, que planta que é essa? Que árvore que é essa? Você vê, é natural dele, assim, e eu sei lá, eu vejo... Eu acho que essa curiosidade, né? Mas obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado. Obrigado porque assim, isso é muito legal, saber, não como profissional, mas como pessoa. Mas assim, quando eu falo de mim, eu acho que eu tô falando da equipe, tá? Então, assim... É um time, né? A equipe toda acaba absorvendo essa cultura. Eu acho que, assim, a gente tem que tomar cuidado na nossa profissão com o nosso ego, né? Porque ela testa muito o nosso ego, né? A gente pode realmente entrar nesse deslumbre aí que a profissão, muitas vezes... nos traz, e a gente sabe que é só deslumbre, né? Porque no final não as coisas não são... o trabalho é duro, né? Se você quiser chegar num resultado, não é aquela moleza, não é a fotinha bonitinha lá no Instagram, não tem almoço grátis. É suadeira, é gente pra caramba, é conta pra caramba pra pagar, é equipe grande, despesa grande. Então, assim, é legal, agradeço aí. Uma coisa legal que eu lembro que gravou, que você falou uma vez pra mim também, foi assim, você pegou e falou assim, arquiteto nasce para projetar. Então, muitos vão passar por mim, e eu já vi vários que trabalharam com você, hoje estão em carreira solo,
E é legal que você pensa assim, né? Sim. Eu achei muito Entregando bacana. bons frutos para o mercado. Sim. É isso. É, a gente melhora a para gente todo não vai mundo. durar para sempre, né? Não. Infelizmente, eu gostaria até. Mas também se durar para sempre. Deve bom, dar bem, trabalho. né? Bem. Deve dar trabalho. Também. Tem se mais for pra foto, ficar Fê? eu prefiro ir embora logo. Tem mais fotos para passar ou não? Tem, acho que tem. Deixa eu ver. Ainda bem que você está me falando, porque eu esqueço, tá? De mudar aqui. Eu sei, eu tenho um peixe dentro de casa. Um não, eu tenho 2 peixes dentro de Aqui casa. é o painel que você O painel, ele é falou, maravilhoso, né? esse painel. Esse é um painel. O nome técnico, se eu não me engano, desse material é Profilite. Mas a empresa que fez isso chama-se... o produto, o nome, vamos dizer assim, o nome comercial chama-se C-Glass. Aí a gente tem atrás dessa paredona cinza a cozinha e Isso. pra cá o gourmet, né? E Eles a cozinha- interligam ali por exatamente, trás. a cozinha ela tá, vamos dizer assim, mais reservada em relação à sala, mas ela está totalmente aberta em relação gourmet. à área gourmet que a gente está vendo ali. O gourmet fecha ela também ou não? Não, Não, só aqui. não, é só a gente, na verdade, toda a área aqui, você está vendo o trilho da porta aqui, né? O teto aqui na nossa Uhum. viga. Esse é o elemento que isola dentro e fora, vamos falar assim, interno e externo. Então toda essa área que está, área gourmet, varanda, ela está do lado de fora mesmo. E pisão de concreto polido. E um pisão de concreto. Bonito esse vidro de cima, né? Dá um charme, né? A luz a mais. né? Então, é que a gente criou essa cinta, né? Se você depois olhar na fachada, você vai ver que essa cinta de viga, ela percorre a casa toda. Essa altura, né? Então, exatamente ela que separa, vamos dizer assim, esse vidro superior, onde eu tenho a luz batendo no forro, entrando pelo forro, desse outro painel aqui. Ele, na verdade, num primeiro momento, antes da gente decidir como seria, a gente sabia que existia ou vidro, ou uma esquadria, ou uma transparência, enfim. Começou assim, depois que a gente foi, né, numa evolução, a gente falou, não, aqui a transparência não é legal, vai ter que ficar vendo o carro aqui, não é bacana. Daí a gente optou por fazer esse sistema aí com vidro translúcido. E aqui também é uma porta de entrada ou não? Aqui essa é a porta de entrada principal, essa é a porta tá de bom. entrada principal. Aqui eu estou vendo O a sala home. de TV e Uhum. aqui já é a área externa, vamos falar assim, a parte da varanda. Aqui é a conexão na boa. cozinha. Legal essa imagem aqui, mostra bem. Aqui a porta está semi-aberta, então dá para ver as portas de correr aqui. Uhum. Elas embutem toda do lado de lá, então tem imagens, não sei se aparece em Ficou alguma foto, oculta, né? que elas somem, né? As portas elas ficam todas embutidas. Acho que essa é a última imagem. Muito bom. Ó, você que tá em casa aí, deixa eu fazer um exercício com o pessoal. Olha pra esse projeto aí. Coloca teu dedo na imagem, sei lá, tem alguma medida de referência aí. E olha pra ver se você vê algum canto desse projeto que não tem um detalhe, que não foi pensado. Alguma coisa que você olha assim e você fala assim, caramba, meu, isso aqui tá normal, tá parecido com outros projetos que você costuma ver. É isso que eu chamo a atenção, sabe? O projeto de alto padrão, que você até falou na primeira temporada, que é o cliente de alta exigência, né? Isso. É isso, é você olhar para cada canto aí, até o piso assentado, o jeito como a porta está posicionada, em cima, a cor que mudou, sabe? Cada detalhe, cada canto. Tem um porquê, né? Tem. E eu tenho uma proximidade até com o time aí do F-Polis, né? Em alguns casos, acho que já é o segundo que a gente está junto, é projeto deles, e aí a gente está na frente administrando essa obra, e eu sou a ponte de comunicação com eles. Então, eu sou aqui, a hora que o cliente fala, acho que eu não vou fazer, eu viro aqui, eu falo, gente de Deus, Como que eu vou falar isso? eu faço aqui, ó. Porque eu tenho uma super cautela, e aí eu acho que é esse respeito e essa parceria, né, pelo time todo. O Titi, falo muito com ele, o Thiago, aliás, eu tenho mania de falar de Titi. Viu, o cliente falou isso, vamos repensar. Então, essa cautela de fazer esse projeto, criar corpo, realidade, ao vivo e a cores, do jeito que ele foi pensado ali na obra, né? Então, é fazer esse detalhe. Então, gente, esse canto vai ser assim ou vai ser assado, né? A gente ir nesse dia a dia ali do todo, e é canto por canto. Assim, quando a gente chega no detalhe, na discussão, na reunião, você fala, nossa senhora, ele pensou nesse acabamento. Então é isso mesmo. Mas você sabe que é engraçado? Eu acho que assim, o nosso pensamento, eu acho que isso é uma evolução mesmo, né? Faz 20 anos, né, que a gente faz isso. Eu acho que é uma evolução mesmo, porque você vai cada vez percebendo a necessidade de mais coisas.
E o mais coisas é para parecer menos coisas. Então, assim... Conversa, mais com menos. Entendeu? Eu entendi. Então, assim, porque quanto mais você quer que as coisas não apareçam, mais trabalho vai dar para fazer com que aquilo não apareça. Então, eu já vi uma vez, eu não lembro quem que falou isso, falou que o minimalismo só é minimalismo no resultado. Porque você chegar no minimalismo é extremamente duro, você tem que pensar em muitas coisas, tem que ser muito cuidadoso nas fases de criação, de projeto, e de implementação. De execução, implementação, realização, porque senão aquele minimalismo se perde. Né? Ah, faltou isso, puta, vai ter que aparecer um tubo aqui. Ah, esqueci. Faz uma boneca. Esqueci de arrumar, puta, vai ter que fazer um corte aqui. Então, assim, esse planejamento, né, ele precisa ser muito bom para que os resultados sejam. Então, assim, você sofre no projeto, que é o certo. Né? Acho que a gente tem que... Essa é a nossa função. A gente exercitando tem que ali, né? planejar. Muitas vezes demora, dependendo do perfil do cliente, demora muito. Né? Mas, não, assim, se o resultado... Como eu falei, o projeto não é o foco. O projeto é a ferramenta para se chegar no resultado. Né? Você só precisa, vamos dizer assim, muitas vezes ter paciência. E ter uma boa... Assim, eu acho que você tem que ter uma boa receptividade com os problemas e com as coisas que os nossos clientes passam, mas você também precisa saber, muitas vezes, argumentar e se posicionar, porque se o resultado não fica bom, com certeza é o seu nome que vai dançar. Vai ser falado, vai dançar. Exatamente. Então a gente precisa fazer o que precisa ser feito, atender as necessidades, mas também pensar sempre com foco no resultado. Se é muito comum a gente falar, o cliente pedir alguma coisa pra gente, a gente fala, não, dá, tranquilo. É mais comum a gente falar ok do que falar não dá. Então, quando a gente fala não dá, o cliente sabe que realmente não dá. Né? Porque o ok é assim, pô, se você domina o resultado, se você já sabe, né, a experiência vai trazendo isso, né? Você já sabe, pô, se fizer isso, pô, vai perder um pouquinho aqui, mas, vai gastar muito menos? Bora, vamos nessa. Mas, de repente, aquilo, não, isso aqui, não, esse aqui vai ter que fazer. Senão, e na verdade, o não dá vem com uma explicação. Olha, não dá pra tará. E o cliente fala, verdade, não dá, faz sentido, não dá. Né? E a gente às vezes até volta pro projeto para mostrar pro cliente, fala, ó, tá vendo isso que você quer fazer? Ó, vai acontecer isso aqui, ó. Você entendeu por que a gente tá dizendo que não tem como? Mas, ó, como não tem como fazer isso? Vamos tirar daqui, ó, que aqui a gente tira e não vai fazer falta. Então, se o problema é verba, vamos só deslocar ela. Né? Se o problema é, eu não sei se vai ficar bom, ó, tá, eu tô mostrando para você que não vai, ou que vai. Então, acho que é isso, assim, dá essa, vamos dizer assim, se a pessoa vem com uma argumentação, a gente precisa defender. E às vezes defender é mostrar o que vai acontecer se não for aquilo. E aí o próprio cliente percebe, né? O cliente, seja quem, às vezes não é o cliente, às vezes é a própria construtora, às vezes é um fornecedor que muitas vezes quer oferecer ou quer mudar aquilo que está projetado. A gente tem que explicar. Quando é para melhorar, né, a gente vai aceitar. Quando não é, não dá. Não tem como. Boa, acho que deu para entender um pouco da linha de raciocínio, só um pouco, né? Só um pouco. Daria para conversar mais. Foram 2 horas já com o Fernando aqui. Uma agora e outra não. No primeiro. Isso aí. Que não fique só nessas 2, né? Que venha mais. Que venha mais. Isso aí. Ô, Júlia, como que as pessoas encontram você nas redes sociais? E o Galpão também? Bom, para acessar o escritório é @galpãodesign ou o site, né, que é o galpãodesign.com.br, e o @Julia_Cossermelli pra gente falar de gestão de escritório de arquitetura. Boa. Mário? @Foneplan Automação, site www.foneplan.com.br. Boa. Durante o podcast também apareceu uma overlay da Foneplan aqui. Se apontar o celular, vai direto lá pro site da Foneplan. Polis? Polis, @fpolis é o Insta, né? E e-mail, site é fpolis, Fernando Polis com .com.br, e o e-mail é contatos, no plural, contatos@fpolis.com.br. Boa. E @Professor das Obras para conferir todos os episódios que saem. A gente sempre coloca uma vinhetinha lá, então para você ficar atento. Tem o canal do YouTube também. Vocês estão aqui vendo no YouTube, mas pode estar no Spotify também, porque esses episódios
está em vídeo no Spotify. Porque a gente quer mostrar os projetos, isso aí. Exatamente, então não é só áudio. Mas tem muitos outros conteúdos lá, acompanhem os demais. Gente, valeu pelo papo. Muito bom. Que casa, hein? Que casa. Que casa. Fernando, Valeu. vários contratos fechados aqui hoje, então decididíssimos, Nossa. hein? Isso, É exatamente. isso. O Mário se deu bem aqui. Então, eu fiquei só escutando o Fernando falar, porque ele vai pegar bastante cliente e a maioria dos projetos dele tem Foneplan, então nós estaremos É isso aí. Com certeza. é Melhor isso aí. vendedor. Fica por perto, né? Boa, boa. Isso aí, mano. Isso aí. Cara esperto esse Mário, não? Foi ótimo. Bom demais. Gente, obrigado pelo papo. Se você tiver dúvidas, comentários, qualquer coisa do tipo, deixa aí pro Fernando poder observar lá também e o time dele responder. Boa. É isso. Grande abraço, tchau. Tchau. Obrigado.